Olá, tudo bem? Eu sou Suelen Porto, decoradora de mesas de formatura, e nós vamos iniciar mais um episódio do Pode Formar. Hoje, nós vamos conversar com a nossa amiga decoradora de festa, referência no segmento não só de formaturas, mas de decorações em geral, na região de Campina Grande, na Paraíba. Oi, Laís, tudo bem? Olá, boa tarde. Então, prazer estar aqui e principalmente dividindo a mesa, né, com você que é referência aqui em João Pessoa. Estou muito feliz por estar como sendo parceira de vocês, né? Vocês sendo nossos parceiros é muito importante, principalmente para os nossos formandos. E aí, eu comecei com decoração, gostaria de falar um pouquinho sobre minha trajetória. Eu comecei com decoração infantil. Eu trabalhava fazendo festas de crianças, né? E aí a gente começou. Eu tinha 15 anos. E aí, 15 anos atrás, eu comecei com festa infantil. De 2019, eu fui casar em 2019 e simplesmente inventei de fazer minha festa de casamento. Aí, quando a gente começou a fazer, eu fiz, rapaz, eu vou decorar. Aí todo mundo, né? Aquela loucura. Não acredito que tu vai formar teu casamento pra no dia do teu casamento. Mas aí a gente começou na quarta-feira decorando. Aí quando eu decorei, todo mundo amou. E depois da minha festa de casamento, todo mundo começou a querer a decoração. E aí a gente começou a crescer nesse ramo adulto. Formatura, aniversário, casamento. Aí simplesmente a gente pegou e agora hoje a maioria, é tanto que festa infantil são pouquíssimas que a gente faz. Então, esse ramo de decoração, de casamento, formatura, a gente tá dando continuidade e hoje eu peguei uma paixão e até hoje. Legal. Eu amo o trabalho de Laís. Eu conheci Laís, eu acredito que deve ter uns 3, 4 anos. 4 anos. E a partir de uma referência. E as mesas de Laís, a gente vai colocar o Instagram de Laís aqui, é laís.decorações, né? E vocês vão observar a perfeição, a harmonia, a simetria, o bom gosto das mesas de Laís. E em Campina Grande, quando alguém pergunta assim, você arruma mesa... Nós somos de João Pessoa, e quando as pessoas perguntam assim, você arruma mesa em Campina Grande, em Natal, em Recife, a gente viaja para outros lugares. Mas em Campina Grande, apesar da viagem ser muito desgastante, porque a gente sai da nossa zona de conforto, tem que levar toda a equipe, então a logística muda bastante quando a gente sai de uma cidade para outra. Então, sempre quando alguém fala assim, vocês vêm para Campina Grande, aí eu digo de olho fechado, em Campina Grande, fale com Laís. Agora, fale com antecedência, porque Laís esgota rápido. Então, assim, quem não conhece o trabalho de Laís, acompanha, a gente vai deixar aqui na descrição toda a referência e indicação. As mesas de Laís são impecáveis. Todas de um modo geral, né? Os casamentos são perfeitos. Obrigada. Mas, em se falando de formatura, as mesas são muito lindas, são de muito bom gosto. E Campina Grande tem suas particularidades, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, trazer um pouco sobre essas diferenças, assim. E aí eu queria trabalhar um pouquinho sobre isso, a gente conversar um pouquinho sobre isso, Laís. Quais as principais diferenças, por exemplo, como você trabalha com todo tipo de festa, o nosso segmento é muito voltado para a formatura, mas você trabalha com todo tipo de festa. Qual é a principal diferença, por exemplo, entre umas festas privadas, um casamento, uma formatura, ou a formatura ali, junto da turma? Por incrível que pareça, a formatura, ele tem mais detalhes. Porque, assim, um formando, quando entra num curso, ele passa 6 anos, né, sonhando com aquele dia. Então, são 6 anos planejando aquela data. Casamento, geralmente, é 1 ano e meio, 1 ano, né, para se organizar. Então, são 6 anos que o formando ele tá se preparando para aquela data, né? Eu já participei há 2 anos, né? Assessorando uma formatura. Então, assim, a formatura, querendo ou não, ela tem muito mais detalhes. E cada formando que passa por mim quer mais coisas, né? Querendo planejar mais a sua mesa.
você passa por uma formatura, são poucas as mesas que não estão preenchidas, né? Você olha e não tem material. Hoje Isso. cada um tá querendo se Hoje cada aperfeiçoar vez mais. mais. E a formatura, ela tem Tá crescendo significados muito. diferentes. Eu sempre digo assim, se tem 40 formandos, você tem 40 mini festas, e cada família com a sua dinâmica. E eu, particularmente, minha mãe era decoradora, minha mãe trabalhava com buffets em Pernambuco, então eu cresci dentro de buffet. Tanto minha mãe trabalhava para os outros buffets, como ela tinha as festas dela mesma. E eu sempre digo assim, diferente de uma festa que você organiza, onde você tem a mesa do bolo, a mesa do doce, a mesa dos frios, na formatura você tem que pensar e planejar tudo ali, naquele espaço. E você tem que pensar bem para que tudo fique harmônico, para que a mesa não fique muito entuchada de coisa, ao mesmo tempo também que aquela mesa não fique muito limpa, parecendo que está faltando alguma coisa. Então, sempre quando eu falo assim da importância de um decorador que vai pensar na mesa junto com você, é crucial num momento como esse. Porque não é simplesmente uma mesa posta na nossa casa. Isso. Né? Num casamento, a gente tem um salão completo para decorar, né? A gente decora cenário principal, tem o cenário da igreja, né? E uma formatura, a gente só tem aquela mesa para colocar, no máximo, uma mesa de apoio do lado, né? Em Campinas, geralmente, eles estão liberando uma mesa de apoio. Aí a gente consegue ou colocar as bebidas ou o bolo. Sim. Eu não sei se aqui em João Pessoa eles trabalham com essa mesa de apoio. Aqui é mais difícil. É sempre uma luta. Aqui, cada formatura é diferente. Eu sempre digo, falo muito assim, vai muito da comissão. Sim. Uma se comissão eles liberam de formandos ou não, né? bem engajada, eles conseguem muito mais coisas do que uma comissão mais fria, mais crua. E existe uma diferença muito grande de região para região, de cidade para cidade. Eu percebo que, por exemplo, em Recife, existe uma tendência maior de mais show. Né? Então, a intenção de Recife maior, eles querem fazer mais show, mais LED, mais iluminação. Em Recife, eles têm buffets ótimos. Eu amo os buffets de Recife. Eu mais sou apaixonada pelas festas de Recife são os buffets, a alimentação. São incríveis os buffets de Recife. Docinhos, eu amo os docinhos de Recife. Aqui em João Pessoa, por exemplo, eu já percebo que tem uma tendência maior dos formandos gostarem de mesas maiores. Né? Existem uma grande quantidade de turmas que gostam de privilegiar mais pessoas sentadas, sim. Enquanto que Recife eles preferem privilegiar mais senhas extras. Em Campina Grande, as formaturas, sobretudo de medicina, são mesas bem menores, não é isso? Bem menor. A gente tem mesas lá com 20 pessoas sentadas. Antigamente era 30, né? Já teve, principalmente nas formaturas de medicina, 80 convidados para 20 sentados, né? Então, E como pensar numa mesa assim? A gente tem que trabalhar muito, eu digo assim, ao meu formando, vamos trabalhar com praticidade, né? Porque, assim, é uma mesa que está aqui, é de apoio. Então, muitos querem, Laís, eu queria colocar mapa de mesa. Não vamos colocar, porque são, querendo ou não, 60 pessoas em pé, né? Então, se eu colocar o nome aqui, Suelen, só Suelen pode sentar. Então, eu vou ficar constrangida em ir ali e sentar, entendeu? Então, a gente tem que fazer um rodízio. Quem tá ali dançando, senta um pouquinho, então a gente tem que ter 20 cadeiras sentadas para apoiar essas 80, tá entendendo? Então, é uma mesa de apoio. É uma mesa de tanto que a apoio. gente não... É muito bom essa mesa que eles botam extra, porque aí a gente, qualquer coisa, bota a mesa, o bolo todinho lá e não tem problema, né? Porque aí a mesa fica toda para bebida, salgados. Entendi. Fica mais rotatividade. Porque quando a gente trabalhava com a outra empresa, era só aquela mesa e chau. Era bolo, docinho, macarrão, tudo em cima da mesa. Como Sim. aqui, na Domus. Sim. Mas assim, com a mesa extra, a gente trabalha muito melhor. A mesa de apoio você consegue ou colocar um barman naquele espaço. Que hoje o pessoal tá usando muito privado. Né? Exato, Antes demais. era ilhas nas formaturas, hoje a maioria dos formandos estão contratando um barman para a mesa. Que, na verdade, eu sou bem a favor, sabe?
O que é que acontece quando você coloca uma ilha de drinks na festa? Eu sempre digo assim, na prática, ela funciona muito bem se a sua turma for uma turma bem baladeira, que vai lá para o pé do pau, que vai ficar por lá e não vai vir na mesa. Mas quando, mesmo tendo a ilha da festa, você tem que comprar e levar a sua bebida. Por quê? Eu digo sempre assim, qual é o mais importante da festa? Qual é o mais importante quando você vai dar? Ali você vai ter as 30, 40, 50 pessoas mais importantes da sua vida. Porque uma festa de formatura diferente de um casamento, por exemplo, ela é muito restrita. Então, ali tem as pessoas mais importantes da sua vida. Então, às vezes você vai dar uma festa para esse grupo tão seleto e não vai servir da melhor forma. Então, mesmo quando tem a ilha lá, você acaba tendo que comprar. Enquanto que o barman não. O barman ele dá o conforto, a tranquilidade. Só e não ficar na fila, né? Porque muitas vezes você passa 30 minutos só esperando sua vez. E quando sai, bebe, quando volta é outra fila. E fora que eles preparam drinks perfeitos que oferecem a melhor experiência para os convidados. Eu sempre digo assim, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é o perfil do convidado e a família, as pessoas que ele vai levar. E a gente não tem acesso aos convidados do formando. Então, a partir dessa conversa que a gente tem com o formando, é que a gente percebe se a mesa dele, por exemplo, os convidados dele têm uma tendência maior para beber ou não, ou uma tendência maior para doces ou não. Então, eu já fiz formatura que a pessoa dizia assim, olha, Suelen, a minha mesa vai ter, o povo vai para beber. Se não quiser ter ressaca, mantenha-se bêbado. Eu tive uma formanda que disse, eu até achei engraçado. Eu já tive outro extremo de dizer assim, não, na minha mesa eu quero 0 bebida. Meu pastor vai. Então, assim, a gente tem que adequar ao estilo, ao jeitinho do formando, né? Você sempre tem esse encontro, assim, geralmente, com os formandos, com as mães, você monta bem personalizado, não é isso? E assim, às vezes o pessoal, Laís, quanto de bebida? Isso é muito relativo. Porque, assim, meus convidados não são igual ao seu, né? Então, assim, tem pessoas que bebem mais, tem pessoas que bebem menos. A gente bota uma margem, mas nunca é aquilo que a gente diz, né? Porque tem pessoas que bebem 2 litros de uísque, tem um que não bebe nada, né? Então, é muito relativo. Então, assim, leve a mais, né? Leve a mais. Se você acha que seus convidados bebem isso, bote mais 2 litros. É melhor sobrar do que faltar, né? Isso. E eu sempre indico eles levarem, inclusive, numa malinha para facilitar até o acesso no salão e guardar, né? Porque a gente não fica lá, a gente decora e vai embora. Tem um tempo que eles botam para fora, né? Aí a gente não se responsabiliza com bebida, a gente deixa debaixo da mesa. Eu sempre digo assim, as bebidas, sobretudo as bebidas quentes, que são as mais caras, o ideal é levar uma malinha com cadeado. Isso. Porque o lugar é supervisionado, mas são muitas equipes, são muitas pessoas que a gente não conhece. Entrando, que não sabe. Então, a gente precisa dificultar, vamos dizer assim. E eu indico muito que o formando leve na hora. Sim. Né? Na hora do evento. Porque, assim, como eu não fico, a gente não tem, né? Aquela responsabilidade de ficar vendo quem é de quem. Então, assim, como a gente pega muita mesa também, eu não me responsabilizo com bebida. Leve na hora e leve numa malinha, porque aí você deixa debaixo da mesa e na hora você só faz colocar nas baldes de gelo e vai servindo. Laís, em relação à arrumação lá na hora, assim, a logística, você me disse que pega bastante mesa, né? Já pegou até 15 mesas? Já peguei até 15 mesas. Eu não tenho coragem dela. Quando a empresa era boazinha, né? Eu colocava 1 hora, já estava disponível para a gente decorar e era maravilhoso. Mas eu já cheguei a... Pronto. Essas formaturas passadas foram 6 horas da noite. Né? Então. Que abriram o portão e a gente teve que decorar. E eu tenho que entregar, né? Se eu pegar 10 formandos, eu tenho que entregar os 10 meses, independente do tempo. Então, assim, para isso a gente tem que contratar mais gente, né? A gente tem que manter Toda semana eu mando um portfólio pro formando para eles me detalhar tudo que tem. A gente passa, né, vamos supor, a assessoria todinha, mas aí no final a gente passa uma checklist
para ele me dizer tudo o que tem, e aí para facilitar até na hora, se quer guardanapo com porta, caído, dobrado, entendeu? Sim. A gente precisa de tudo isso para não perder muito tempo, né? Sim. Porque são mesas de 20, mas assim, como tem muito detalhe, tem cada um que queira de um jeito, né? Um formando que é os bem casados em peça, tem bem casado em supply. Então, assim, cada um a gente faz de acordo com o que o formando quer. Não é fácil, Não mas é a gente dá conta. Eu já peguei no máximo 8. Eu costumo ser mais prudente, até porque se eu vou com 6 mesas, eu vou com a equipe de pelo menos 6 pessoas. Geralmente eu levo sempre uma pessoa a mais, aí vai eu e Lilian. Eu deixo sempre alguém da minha equipe em uma mesa. Eu não tenho estrutura emocional, eu até brinco assim, eu não tenho artéria para estar decorando uma mesa e ver que a outra está intocada. E é muito. Não sei por qual razão, mas eu tenho. Eu tenho que colocar também uma pessoa por mesa. Isso. Mas, como eu sempre digo assim, por mais que eu tenha uma pessoa em cada mesa fazendo a base, mas o processo criativo, né? ele acontece ali com a gente, né? É verdade. Às vezes a gente chega, o colaborador está fazendo uma coisa, eu chego, não, peraí, vamos colocar assim. Mas, Suelen, da outra vez a gente colocou assim, tá, mas dessa vez vai ficar assim. A partir do momento que querem Suelen para decorar, é porque é seu perfil. Exato. Né? Aí chega uma pessoa e faz, não, aqui, desse jeito Suelen não fazia. Exato. Não é isso? Tem que ter o meu jeitinho. Eu tenho assim, olha, eu digo sempre, olha, eu vou com 6 mesas, mas o toque final de cada lugar é meu. E às vezes a gente desenvolve um relacionamento com a família e às vezes acontece do formando, Suelen, olha, teve uma desistência, vem, eu gostei tanto de você, vamos. Eu digo, gente, eu agradeço, mas quando termina, tem essa eu tô exausta, eu não consigo, porque cada lugarzinho ali, eu coloquei o meu toque, eu coloquei o meu jeito, a gente chega, semana passada nós tivemos uma de Medicina Unifip, onde eles juntaram, que é a faculdade no Sertão de Medicina, e eles juntaram a turma do meio do ano e a turma do fim do ano e fizeram uma formatura única. E na arrumação teve uma que eu disse, olha, a gente tem espaço. Essa mesa, milagrosamente, tinha espaço. E a formando tinha muito docinho, muito docinho. E aí a gente, como a gente tinha bastante espaço, a gente montou de um lado uma ilha de drinks e do outro lado da mesa uma ilha com os doces e o bolo. Ficou lindíssimo. Então, apesar de todo o briefing que a gente manda, a gente, quando está faltando 15 dias da arrumação, a gente manda um formuláriozinho para os formandos, pedindo para ele preencher tudo, ou qualquer coisinha que ele fez por fora, que não foi conosco, eu peço para que a gente planeje toda aquela mesa, toda bem planejada antes. Por isso que às vezes algumas pessoas dizem assim, mas você está cobrando isso só para chegar lá e colocar as coisas na mesa. Não. A assessoria foi desde o dia que você veio aqui me contratar, né? Começou no primeiro contato e, como eu sempre digo assim, termina só um dia depois do baile, quando a gente recebe aquele feedback positivo. E a gente ainda tem as peças para ser devolvida, né? A gente aluga o material. Então, é toda essa logística que você está dizendo. Eu também tenho que colocar, tenho que ver tudo. Às vezes, um copo que tá assim, você tem que colocar de uma posição correta, né? Então, assim, formatura não é só no dia, né? Laís, porque eu tô achando muito caro, né? Que as pessoas comentam muito sobre valores e a gente não vende, né? Querendo ou não, é um sonho. Você trabalha para aquela formanda. Então, a gente tem que trabalhar muito com essa logística de organização, porque senão não dá conta não, amiga. Sim. E é muito prazeroso, né? Você chegar numa formatura, ver tudo prontinho e no outro dia esse feedback. Sim. É muito... E você chega assim com tranquilidade, saber assim, tá tudo sob controle. Tudo sob... Nós estamos Pronto, essa formatura, essa última formatura, a gente acabou 1h30 antes. Eu com 12 mesas, 1h30 antes. Então, eu revisei todas as mesas, eu passei por todas elas e, graças a Deus, deu tudo conforme ao horário que eles liberaram antes. Porque se fosse o horário que eles estavam
para 18 horas, teria que ser tudo na carreira, né? É. Na correria. Então, antes de fechar, eu gosto muito de saber o horário que a formatura vai liberar. E eles não dizem isso com antecedência. Às vezes, só 15 dias antes. 15 dias, aí quebra uma semana antes, E é por isso que eu, por margem de segurança, eu prefiro pecar para menos. Os itens não. Os itens de decoração a gente fornece para 20, 30 formandos. Aí quando quiserem fechar. 15 dias antes do formando lá e só de 18 horas, aí a gente leva mais gente. Porque eu tenho que entregar até aquele horário, porque senão a gente é botado para fora, né, amiga? Eu, pela primeira vez, semana passada a gente teve um baile aqui, e eu estava com 4 mesas da assessoria. Eu tinha mais mesas lá, mas da assessoria eu só peguei 4, porque eram mesas muito complexas. Eram mesas com muita informação. Aqui mesas tem muita... grandes. Tem mesas grandes. As pessoas aqui gostam de mesas maiores. Eu já fiz com 80 pessoas, tu acredita? Eu já fiz com 120. E eu acredito que foi até com vocês aqui. Mesas paralelas. Em Campina Grande, com 80 pessoas. Amiga, a gente passa umas 3 horas só em uma mesa. Eu já passei 3 horas e meia em uma mesa. E a lombar que lute. Não. Aí a gente acha que nunca vai terminar, né? Eu já passei 3 horas e meia em uma mesa. Nunca esqueço uma mesa de direito. 3 horas e meia quando a gente terminou. Né? E quanto mais você bota, mais coisa tem para botar. Porque parece que suplar não acaba mais nunca, copo. Quando você tem a mesa assim maior, que são todos sentados, aí você tem o identificador. A lembrança daquela pessoa, a sandália que vai na numeração certa. É por isso que essa organização interior é fundamental. Quando tem essas formaturas assim, com 40, 50, 80, sentados para aquela quantidade de gente, aí a gente já não pega essa quantidade de mesa, entendeu? Sim. Porque leva mais tempo, né? É um cuidado a mais, até pelo mapa de mesa, lembrancinha, porque eu não vou botar uma lembrancinha com o nome Lilian na mesa, na cadeira de Suelen, entendeu? Sim. Então tem que ter uma atenção a mais, né? Dessas pessoas que têm mapa de mesa. Olha, semana passada aconteceu uma coisa bem, as pessoas vão assim, mas você cobra mais caro. Eu contratei com uma pessoa que faz mais barato. Tá. Eu sempre digo assim, o decorador você tem que contratar por identificação. Eu me identifico com o estilo de fulano, de fulano. E eu sempre digo assim, busca alguém que vai te passar essa confiança e que você vai gostar do estilo. É igual fotógrafo, nem todo fotógrafo tem o mesmo estilo. Então, uma decoradora me ligou, Suelen, eu estou precisando de uns suplás dourados. Mas quais você quer? Qual o estilo que você quer? Era de locações. O que você puder me alugar. Eu aluguei com uma pessoa que vinha de outra cidade, deu um problema no carro da pessoa, a pessoa não vai me entregar. E eu estou com 8 mesas e eu já chorei, desde manhã que eu só choro, agora eu disse que eu vou parar de chorar, porque eu preciso entregar. E eu disse, não, venha buscar as coisas que eu puder lhe ajudar, eu estou aqui para isso. E aí eu disse, quando ela chegou, foi buscou, eu não consegui fornecer tudo para ela, forneci algumas coisas. E aí eu disse, você está com quantas mesas? Ela disse, 8. Eu disse, sua equipe vão em quantas pessoas? Ela disse, vou só eu e mais um rapaz. A loucura. Eu disse, como é que é? Pois agilize. Tire daqui direto para o buffet, peça por tudo. E de fato essa pessoa não conseguiu. Não conseguiu. É porque muitas vezes também as pessoas visam muito o que vai receber, né? Pega sem ter noção de como é. Porque às vezes acho que é só botar supply e copo. Isso. Não é. E quando chegou lá, a gente terminou, eu terminei muito tranquilo. A gente sempre vai colocando stories. Lilian, que é minha sócia, né, meu braço direito e esquerdo na empresa, sempre está nos bastidores, que ela aparece pouco, eu até digo para ela aparecer mais. Mas Lilian é quem fica nas filmagens, ela abre uns stories, às vezes ela abre ao vivo. E essa festa tão tranquila, e de repente a gente já tinha terminado tudo. E aí eu olhei para um rapaz, um pai e um irmão da formanda, organizando umas bebidas, tipo era 7h30 da noite. E eles botando as bebidas lá, eu disse, moço, eu sou metida, sabe, Laís? Eu me meto na mesa dos outros, sabe? Aí eu disse, moço, essa sua mesa tem decoração? Ele disse, tem.
Aí eu disse, quem vai arrumar é o senhor? Aí ele disse, não, tem uma decoradora que vai vir arrumar. Eu disse, moço, pega o material e arruma a mesa da sua filha, senão você não vai conseguir, não. Porque daqui a pouco eles vão colocar todo mundo embora, porque quando chega a hora, quem está dentro, eles pedem para sair. Eu, graças a Deus, eu nunca precisei que ninguém me pedisse para sair, graças a Deus. Mas aí eu disse para ele. E nisso veio um amigo de uma formanda, da mesma forma me pedir ajuda, porque quando ele viu que a pessoa que ele tinha contratado não encostou na mesa, ele foi lá e colocou. Mas ele colocou o modo dele. E ele disse, a senhora me ajuda se eu ajudo? Com certeza. E chamei mais 2 pessoas da minha equipe que já estavam paradas, né? Disse, vamos ajudar os meninos aqui. E várias vezes já aconteceu, mas dessa vez foi muito emblemático. Porque, assim, não é só preço. Eu sempre falo muito sobre isso, assim, a diferença entre preço e valor, né? O que é o valor, o que é que você vai entregar? Então, eu falo muito sobre isso, assim, entrega, faz o teu melhor. Quer entrar no segmento de formatura? O mais importante é diferente se eu for comprar um telefone e o telefone tiver algum problema, eu chego na loja, olha, tá com problema, assim, só eu vou mandar substituir. Agora, pode ser semana que vem? Pode. No evento, você não tem esse de pode ser semana que vem. E tem aquele que não contrata, que acha que é simples, não, é mesmo fácil, né? Aí chega lá, vê a gente decorando, aí, moça, você tem como me dar uma opinião aqui de guardanapo? Era até um guardanapo que eles não tinham porta, e era um guardanapo pequeno. Até para você dobrar era difícil, sabe? Eu fiz, olha, faça assim, aí já dei uma dica, já fui ajudando, né? Como é que você colocaria aqui na mesa? A gente libera, né? A gente mostra mesmo e claro que a gente não vai, né? Mas muita gente pergunta, Laís, como é que tu faz aqui? A gente ajuda, principalmente como essa da formatura que a gente parou 1h30 antes, quando a gente vê que tá tudo tranquilo, tudo bem, e o pessoal querendo ajuda, a gente ajuda mesmo. Mas a maioria das pessoas começa a decorar bem cedo. E muita gente quer... Aqui, de um modo geral, eles abrem, geralmente, às 4, das 4 às 6. Essa de 3 horas liberaram. 3 horas. É uma benção. 3 horas, mas tem formatura que de 6 horas eles querem liberar. Eu não entendo. Não entendo. Eu acho que vai muito da comissão também. Eu já tive uma aqui que o buffet atrasou. E eles liberaram pra gente. A gente ficou do lado de fora. Eles não deixaram nem a gente entrar. Tava chovendo. Eles liberaram pra gente entrar às 7h30. Porque eles estavam pintando a casa de festa. E 9 horas já tem formandos entrando. Nós terminamos de organizar com os formandos e os convidados chegando. Agora você imagina quem não contrata o decorador. É complicado. Como é que você vai se arrumar para sair às 9 horas, para se arrumar, para poder voltar? Então é por isso que eu digo assim, que como é importante você pensar, você fez tudo, você pensou em tudo, você passou anos pagando, aí no final você não quer contratar um decorador que vai pensar em tudo, vai entregar não é entregar um produto, ele está entregando ali uma experiência. É verdade. Falando em experiência, Laís, quais são as tendências que você observa, sobretudo agora para o fim de 2024? Olha, hoje a gente nota que o pessoal está muito clean, né? Hoje as pessoas querem trabalhar numa linha mais transparente. Vocês também locam material? A gente tem poucas peças de locação. Suplar, essas coisas? A gente aluga, suplar, a gente está justamente num processo, a gente já comprou muitas peças, algumas peças já chegaram. Você que também trabalha nesse ramo de personalização, você tá vendo que o pessoal tá preferindo locar? O pessoal tá locando, essa parte de suplar, né? Tem muitas correntes, né? A vantagem de você comprar é porque terminou a festa, você não tem preocupação. Justo, a praticidade. É a praticidade. Terminou. Meus formandos, né? Você quer praticidade ou você quer investir, né? Porque às vezes quando o pessoal investe, aí vai para essa parte de assessoria, desmontagem, entendeu? Porque aí quem quer praticidade
fale com Lili, ela fecha tudo com você. Suplá personalizado, copo, tudo. E você não tem preocupação com nada. Até o guardanapo personalizado ela faz. Isso. Né? E assim, quem loca guardanapo, dificilmente vai conseguir, se você não tiver aquela... Não retorna. Não retorna. Porque cai no chão, as pessoas levam, né? Então, assim, hoje, esse pessoal tá trabalhando mais com investindo em praticidade, né? Investindo em praticidade, eu digo, personalidade. Se quiser investir, aí a gente vai pro suplá. A tendência é que o pessoal tá saindo mais, né? De personalização. A gente aluga suplá de locação nós temos há uns 2 anos, eu acho. E eu nunca tenho problema com a devolução do suplá. O cliente alugou 30, ele traz os 30. Se ele alugou 40, ele traz os 40. Se ele alugou 20, ele traz os 20. Agora, guardanapo. Eu digo sempre assim, olha, o guardanapo, com o guardanapo que a gente trabalha hoje, ele é com um corte a laser. E o corte a laser, ele cauteriza a ponta. Então, a gente consegue ter um valor bem acessível. Ele sai quase o mesmo preço para você comprar personalizado do que o de aluguel. E eu digo sempre assim, se você preferir alugar, vê quanto é o preço da reposição. Porque eu tive uma mãe que alugou, disse, Suelen, faltaram 8. E a reposição era R$ 39,90 cada um. E ela teve que pagar a reposição dos guardanapos. Então, eu sempre falo sobre isso, avalia o valor. Diferentemente, por exemplo, as nossas caixas do material comprado, ela é mais volume e pouco peso. O material de locação, não, ele é mais pesado. Então, quando você vai alugar, você tem que pensar na logística do fim da festa. Porque você é responsável por tudo aquilo que você aluga. A vantagem do meu formando é porque eu levo o material. Se o formando locar na MB, eu mesmo levo, eu mesmo coloco na mesa. E se ele quiser a desmontagem, nós mesmos trazemos. Como um serviço adicional. Hoje a gente trabalha com assessoria, né? Com a assessoria, com a montagem, o cerimonial e o desmonte. Você também tem equipe de cerimonial? Tem. Que acompanha durante o evento? A festa toda. Bacana. Inclusive, ela já faz a desmontagem. Quem fecha a assessoria, já fecha a desmontagem. Porque aí ela já ajuda a botar no carro, já... Se caso o material for nosso, aí ela já traz. Então, o formando não tem preocupação nenhuma pós-evento. Entendeu? Porque tudo que tiver na mesa, ela já bota no carro do formando. E tudo que for nosso, ela já traz. Então, assim, é muito mais difícil perder material, entendeu? Porque ela tá ali de olho em tudo. Quando o formando desce, né? Tem a descida, ela já vai recolhendo os guardanapos e guardando. É o que eu falo com meus formandos. Se caso você não queira assessoria, desceu, guarda os guardanapos. Porque alugado tem muito mais chance de perder. Às vezes o garçom recolhe, acontece uma coisa, ele vai buscar uns pratinhos, acaba recolhendo. Olha. Às vezes cai, ninguém vê. Às vezes tem aquela convidada que usa o guardanapo para botar uns docinhos, né? Então, assim, a gente pede muito, desceu, guarda logo. Se caso não queira cerimonial, guarda logo para não ter o prejuízo, né? Porque querendo ou não, por mais que você pague, a gente não consegue repor daquele mesmo material. Porque o guardanapo da gente, ele é aquele brocado com gripe, entendeu? Sim. Então, a gente não consegue repor. Então, o prejuízo fica com a gente. Então, assim, é muito melhor eu vender a você o cerimonial do que eu alugar para você e você me pagar depois, entendeu? Entendi. Porque fica muito mais seguro com uma pessoa ali minha olhando e recolhendo. Entendi. Do que eu deixar, tome, Suelen, leve para sua formatura e amanhã me devolva, porque eu sei que amanhã vai voltar com menos, entendeu? Entendi. Então, o prejuízo, querendo ou não, fica com a gente, porque você paga, mas eu não consigo repor daquela, entendeu? Bacana. Hoje pela manhã, a gente abriu uma caixinha de perguntas e pediu para que os seguidores mandassem perguntas, dúvidas, e agora a gente vai passar um pouquinho para conversar sobre isso, porque a gente traz o seguidor, a gente traz as pessoas para dentro do nosso podcast. E Tati Cavalcante perguntou: quanto tempo antes da formatura tem que contratar a decoradora? Então, eu peço muito para as pessoas, né, meus formandos, quanto antes melhor. Porque como tem uma formatura que existe vários formandos, né, em torno de 40, 50, dependendo da formatura,
Então, como a gente só pega aquele limite de mesa, quanto antes, melhor. Se você tiver uma preferência de decorador, corra. Né? Porque assim, se você não tiver preferência, posso fazer de todo jeito, aí tem todo tipo de gente, né? Para fazer esse tipo de mesa. Sim. Mas se você tiver prioridade, preferência, aquela pessoa, quanto antes, melhor. Se você já tiver 1 ano antes, eu já estou assessorando. Não, bacana. A gente também, mais ou menos nessa mesma linha. Já a produção dos itens, a gente consegue atender muito mais. Então, eu posso ter 20 até 30 mesas que tem itens nossos em um baile. Mas o serviço de toda assessoria e acompanhamento é limitado por baile. Eu sempre costumo dizer assim, eu prefiro colocar qualidade do que quantidade. Então, eu limito mesmo. Ah, mas você pegar mais um, você vai ganhar mais. Você pegar mais duas, você vai ganhar mais. Vou. Mas aí eu não vou ter a mesma tranquilidade de fazer tudo da mesma forma, de dar a mesma assistência. Então, eu prefiro sempre priorizar a qualidade. Então, por exemplo, a gente está em início de setembro, né? Há pelo menos uns 20 dias eu já não tenho mais nenhuma vaga para 2024. Então, a gente está focando mesmo em 2025. A minha produção está bem em 2024, a gente está produzindo as entregas de outubro. Graças a Deus, até o momento, a gente está bem adiantado, porque fim de ano, de fato, é muito evento. Mas eu sempre digo assim, escolhe um decorador, né, que você se identifica, que você confia. E existem 2 elementos, né, que eu sempre digo assim, a todos os formandos. Existem 2 elementos básicos no formando: a insegurança e a desconfiança. Lidar com a insegurança, a gente lida em todos os formandos. Formando por si, as mães, as famílias são inseguras, né? De não saber, eles chegam muitas vezes sem saber o que quer. Às vezes chegam muito sabendo o que quer, mas a grande maioria, ele chega que ele quer uma festa linda, mas ele não sabe exatamente o que quer. Então, ele é inseguro e a gente vai trabalhando e vai conhecendo e percebendo o jeito dele. Mas quando vem, sobretudo, as pessoas de fora que estão desconfiadas, e você vai me entregar? Gente, eu tenho uma meta de chegar a 31 de dezembro sempre com 100%. O meu objetivo no dia 1º de janeiro é pedir a Deus serenidade para que eu chegue. Isso significa dizer que eu não tenho problemas? Não. A gente tem problemas. Mais honra, né? Isso, eu sempre digo assim, problemas toda empresa passa, mas a forma como a gente resolve os problemas é quem nos define. Eu já tive situação do formante chegar e dizer, olha, foi o que eu pedi, mas não era exatamente assim. Não, doutora, peraí. A senhora me dá 5 dias para a gente fazer, agora eu percebi que a senhora realmente, deixa eu refazer isso aqui para que fique. E a gente não perde. Em nenhum momento a gente perde com isso. A gente não perde. Eu sempre digo assim, a gente só ganha, a gente só soma, né? Vamos para a próxima pergunta? Diz assim, a pergunta é para as duas. Olha, Suelen só arruma mesa em João Pessoa e Laís em Campina Grande? Não. Eu já vim, inclusive, para João Pessoa, né? Esse ano, a gente começou a decorar aqui em João Pessoa e ano que vem estarei em Recife, decorando também. Coisa boa. Então, assim, não sou só de Campina, né? Eu também não. A gente decora em outras cidades. Eu vou bastante a Recife. Algumas mães dizem assim, Suelen, eu gosto do seu estilo, eu quero você arrumando. Mas eu tenho parceiro em todos os lugares que eu indico. Em Campina Grande eu nunca fui, porque eu sempre tive Laís para indicar. Né? Já em relação às peças, pronto, a minha formanda daqui de João Pessoa disse, olha, alugue as peças, porque é mais difícil ela me entregar depois, né, em Campina. Sim. Então, assim, alugue em João Pessoa, que aí eu decoro sem nenhum problema. Mas aí, pronto, inclusive ela não conseguiu, porque tem gente também que é muito de fora, né? Tem muitos formandos fora que vêm para João Pessoa só para estudar. Sim. Então, assim, tem muita gente que não sabe essa linha de festa. Então, eu tive que vir lá alugar numa empresa de decoração aqui. Eu aluguei e ela ficou responsável de entregar.
Então, assim, em Campina, a gente tem toda a logística, né? De você locar o material, levar, você não se preocupa. Mas, vamos supor, em Recife, aí é mais complicado. Sim. É como eu sempre digo, né? Claro, quando a gente vai para outro lugar, a gente sai um pouco da nossa zona de conforto, né? Então, a gente vai bastante para Recife, mas eu tenho parceiros e tem pessoas que eu gosto de indicar, principalmente quando eu acompanho, que a gente sabe que trabalha bem. Por exemplo, em Natal tem as meninas da MCM que trabalham divinamente bem. Em Petrolina tem a Adriana, em Campina Grande tem você. Tem um bocado de gente que a gente indica. Mas, às vezes, eventualmente, alguém diz assim, não, mas eu quero você. Agora, em janeiro, dia 11 de janeiro, nós vamos estar em Petrolina, porque a Adriana lotou, e as formandas Suelen, eu queria que você viesse, eu quero que você venha e tal. E aí nós vamos, claro, vou limitar ainda mais as mesas, né? Mas a gente vai mostrar, tem muito material bonito. Então, gente, vocês que acompanham a gente dia 11 de janeiro, acompanhem que vai sair mesa bonita lá em Petrolina. E nós vamos estar lá. Agora, em Campina, quando alguém chega e fala, você vai... Digo, gente, em Campina vocês têm Laís. Vamos para Laís, que não tem erro, não. Dá super certo. E será bem-vinda também, se quiser participar lá da nossa formatura agora em dezembro, né? Então... Para você que está entregando aí todos os materiais de dezembro, né? Aqui no final do ano. Se eu lotar, eu vou dizer, Sueli, vem-se embora, viu? Porque aqui já lotou. Em dezembro, eu já não tenho mais eu digo que foi a Covid. Eu já não tenho a mesma memória, mas eu sei que nós temos dia 5, dia 6. Dia 19 de dezembro, facita. Dia 19. Tem uma dia 23, tem uma dia 20. E tem uma nome de direito. Pela primeira vez eu vou fazer uma festa na semana entre Natal e Ano Novo. 19 e 21. 17 e 19 em Recife, né? E eu vou ter uma dia 28. É na semana entre Natal e Ano, que geralmente a gente tira uns dias para descansar. Mas tem um baile da UFPB de Direito aqui. Então, geralmente, por exemplo, se eu tenho uma formatura aqui, tem como sair. E eu tenho uma formatura, por exemplo, tem uma no mesmo dia em Recife, eu geralmente privilegio aqui porque eu consigo dar uma assistência maior. E aí eu indico, né? Eu sempre indico decoradores. Tem muita gente que a gente indica. A gente consegue trabalhar com boas parcerias. Eu sempre digo assim, a gente cresce muito mais, né? A outra pergunta de Tati. Se eu posso levar o meu barman para a formatura? Aí vai depender da comissão. Se a comissão, né, junto com a empresa, liberar, tem formaturas que ele não permite. Já teve uma formatura que a formanda queria levar a mesa, né, uma mesa de apoio, eles não permitiram. Então, é por isso que eles estão colocando a mesa extra, porque muita gente está querendo colocar todo tipo de mesa de apoio. Um carrinho, outro com... Então, eles meio que caracterizaram isso. Uma mesa extra para colocar esses barman, entendeu? Sim. Então, assim, vai depender muito da comissão da formatura dela. Isso. Tem empresa que libera e tem empresa que não, né? Tem comissão que não. Como eu sempre digo assim, né? Cada contrato é um contrato. Às vezes a mesma empresa de formatura, o mesmo buffet, tem condições diferentes de turma para turma. Já vi a mesma empresa com mesa extra, com barman, e a mesma empresa sem barman. Sem barman. Tem empresa que tem situações em que eles cobram a senha do barman, já tem situações que eles liberam. E quando a gente fala assim de lugar para lugar, muda muito. Por exemplo, Fortaleza. Fortaleza, se eu não me engano, em Fortaleza, eles liberam você colocar, ou eles até colocam uma estantezinha na lateral da mesa que você pode arrumar as lembranças. Se eu não me engano, em Fortaleza que eles entregam as champanheiras. Tem uma cidade no norte que a gente fez um material que eles entregam a mesa posta quase todo pronto. Então, quando a gente fala de Brasil, né, Brasil é um país enorme continental, a gente fala de várias realidades diferentes, várias regiões diferentes, e cada uma tem sua particularidade. Se a gente aqui em Recife, eu tenho uma festa que tem uma característica, a festa do outro dia pode ser com a mesma empresa, mas ela já tem. Então, eu sempre digo assim, tudo tem que ser bem conversado. As pessoas gostam muito de levar flores. Eu estou percebendo agora que os buffets eles estão permitindo mais levar flores, né? Principalmente os arranjos
mais baixinhos e tal. Isso. Mas até um ano atrás era uma luta pra gente conseguir levar. E assim, a gente trabalhava com empresa que não deixava a gente trabalhar com nada. Um balão, que tinha muito aqueles balão personalizados, né? Era com o nome Sim. dos Em formandos. Recife ainda tem muito. Eu acho que eles estão diminuindo agora. Não deixavam, flores não deixavam. Então, assim, essa empresa que a gente trabalha hoje, ela deixa mais o formando à vontade, né? Porque tem formandos que querem uma mesa diferente, uma mesa bonita, como você Sim. vê, paga aquele sonho, né? Deixa eu te perguntar, lá em Campina Grande, vocês passam pela situação deles proibirem, por exemplo, você levar docinho de fora? Deixa. Lá, eles liberaram geral. Bolo, doce personalizado, lembrancinha, macarrão. O que você quiser fazer, inclusive arranjo, eles deixam. Ah, que bom. Porque antes, a outra empresa, eles não liberavam, né? Em questão de... Eles tinham que ter a mesma caracterização de todas as mesas. O máximo que eles deixavam era botar suplá, copo e peça para doce com docinho. Mais nada, nem o bolo eles deixavam. Então, É assim, mesmo. hoje eles estão liberando mais. Eu acho que fica até melhor para o formando ficar mais à vontade, como eu quero, né? Porque, querendo ou não, é uma mesa só para 20 pessoas. Então, é uma mesa que a gente tem que trabalhar bem. Principalmente quando tem mesa extra, a gente prefere mais do que umas que tem só a mesa para os convidados. E você gosta do bolo na mesa de formatura? É o seguinte, em relação à beleza, à estética da mesa, sim. Mas questão de praticidade, eu digo, você quer praticidade, então não coloque o bolo. Ofereça bem casado, uns bolinhos, né? Bolo de rolo, que o pessoal leva o bolo e não parte. Então, assim, aquela logística de levar um bolo para a mesa de formatura e depois levar, olha, levar na hora do evento é maravilhoso, mas depois, com todo mundo cheio de bebida, né? É muito mais difícil. A gente já teve experiência. A gente já teve um que o bolo inteiro, a irmã do formando, caiu com o bolo. É muito meio a meio aqui. Eu, particularmente, eu acho lindo, porém, como eu sempre digo, não é prático. E aqui, vocês lá em Campina Grande, por ser mais frio que aqui, vocês não passam. Mas aqui, a gente passa por uma situação que eu já fiz até denúncias, até no nosso perfil, que os buffets aqui são muito quentes, sobretudo as formaturas de fim de ano. Mas não é quente normal, não, é desumano de quente. Eu acho que isso só vai mudar no dia que alguém morrer. Eu sempre falo sobre isso, assim. Eles só ligam o ar-condicionado para... Perto da hora, né? Então, o conselho que eu sempre digo é assim, se você quer levar bolo, opta por bolo que não seja com aquelas coberturas mais perecíveis. Chantininho, não. Pega um bolo com pasta americana ou um glacê real, alguma coisa que ele vai dar mais estrutura, um recheio que não tenha fruta in natura, para que ele não fique ácido, para que ela dure mais, né? Mas eu acho o bolo belíssimo. E aqui a questão de estética é maravilhoso, né? Pra gente filmar, tirar foto, é lindo. Principalmente pro formando, registrar aquela mesa. Mas em relação, assim, à praticidade, porque eu acredito que 90% dos meus formandos não abrem. E eu pergunto, abri o bolo, todo mundo, né? A maioria das pessoas tem pessoas que dizem, mulher, eu abri, porque não queria levar o bolo para casa, mas simplesmente é a minoria. A maioria leva. Teve formando meu que já partiu e saiu distribuindo para todo mundo, tá acreditando? Foi mesmo. Eu fiz um agora em Recife que eu achei que ficou bem lindo, que ela fez um bolo, o bolo estava muito bonito, mas era um bolo fake. E aí ela fez umas fatias, botou umas caixinhas personalizadas já com os garfinhos, e aí cada convidado recebeu. Quem queria comer, comia na hora, quem não queria levava para casa. Eu acho uma proposta bem interessante também. Isso. A maioria dos formulares, o que é que tu acha de bolo? Olha, se você quiser só estética, faça um fake e você coloca as fatias numa caixinha já com os docinhos e aí todo mundo come o seu bolo, leva para casa e querendo ou não fica até melhor para os convidados levarem.
Porque, assim, é melhor você levar uma caixinha com a fatia de bolo do que você deixar um bolo lá inteiro e ninguém comer. Entendeu? Então, assim, se você quer beleza na sua foto com bolo, faça um fake, né? E parta as fatias e coloque já na lembrancinha. Sim. Já trabalhei com formandos assim e super certo. E, assim, a maioria dos formandos estão fazendo isso. De cortar as fatias e colocar já uns docinhos como uma lembrancinha, entendeu? Isso. Dos seus convidados. Vamos para a última pergunta para que a gente consiga encerrar. Um formando, Fernando, o nome dele, disse: curso de Direito, a decoração da mesa precisa ser vermelha? Não. Hoje a gente tá... Hoje é muito, né? Não precisa do curso para ter cor, né? Hoje, se você quiser trabalhar só com... Ou por ser a mesa preta, a gente trabalha com cores mais, né? Que possa combinar com aquela toalha preta. Hoje as pessoas querem, Laís, eu quero azul marinho. Lembre-se que a toalha é preta, Sim. né? Então, independente do seu curso, a gente precisa de uma cor que trabalhe bem com preto, entendeu? Sim. Porque a maioria, você vê que tem vinho, o pessoal gosta muito de trabalhar com vinho com prata, vinho com dourado, não sei se com vocês também é assim. Sim. Então, olha, gente, a gente tem que botar, vamos botar o suplá prata, né, com guardanapo que realce, porque quem gosta do vinho, minha filha, não quer sair. Esse pessoal que trabalha que quer azul marinho com prata, então são cores que com preto não destaca tanto, né? Então a gente tem que trabalhar bem essa logística de o que colocar nessas cores, né? Quando o formando ele quer uma cor assim, aí a gente mescla. Vamos buscar uma base mais clara, que fica mais próxima à mesa. Por exemplo, o preto com dourado, o preto com prata. O homem ama o preto com prata. Isso. Os formandos em geral. Não, eu quero preto com prata. Só que se a gente, por exemplo, colocar o suplá preto em cima da toalha preta, não tem destaque. Aí tem formando que diz assim, não, ainda assim eu quero, porque eu quero muito discreto. Aí tudo bem. Mas o nosso papel de mostrar, de explicar, né, da combinação de cores que ali não vai cair muito bem. E aí eu costumo sempre inverter. Não, a gente faz, vamos colocar predominar, por exemplo, o preto nos copos, com os detalhes em prata, mas no suplá vamos jogar o prata para a gente abrir e equilibrar mais as cores. Então eu gosto sempre de trazer, né, porque é uma paleta de cores. Preto, predominando preto com prata, você tem um estilo. Mas se você tem o prata com os detalhes em preto, você muda completamente o estilo. E vamos supor, tem formandos que verem mesas postas em toalhas claras. Aí vamos supor, suplá preto, Laís, eu quero desse jeito. Olha, vamos fazer uma reunião presencial, porque a maioria da minha assessoria é online. Porque hoje é todo mundo, né, muito ocupado. Então, assim, vamos fazer presencial. Eu pego uma toalha preta, né, a gente tem que mostrar. Sim. Olha isso. Então, a gente tem que olha como vai ficar. Suplá preto na toalha preta, você vai gostar? Aí, eita, Laís, tu tem razão. Porque online as pessoas não conseguem visualizar. Sim. Entendeu? Sim. Vamos fazer assim, o pessoal não entende. Faça o seguinte, vamos marcar uma presencial pra gente ter uma noção do que você tá falando. Aí, quando chega lá, realmente, Laís, você tem razão. Aí a gente modifica tudo o que ele... Essa foto que você tá vendo é toalha clara. Lá é tudo preto. Antigamente não era, né? Era a toalha preta. Hoje, eu acho que é padrão agora. Você sabe que os anos que eu tenho, que eu trabalho, eu só fiz um baile que eram toalhas brancas. E que a comissão mudou, assim, na semana do evento. Eu já fiz com toalha dourada. Eu já fiz, eu faço com toalha preta, já fiz bastante com toalha preta. Aqui tem uma casa de festa que gosta. Todas verdes. Foi mesmo. Verde e musgo. Aqui não, toalhas pretas. E eu tenho um buffet aqui, que eles às vezes eles colocam uma passadeira. Sim. Na mesa, mas do próprio buffet. Eu acho que deveriam deixar a gente colocar umas toalhas diferentes, pra gente dar uma destacada na mesa. Eu acho que eles não querem descaracterizar, né, uma da outra. Imagina, uma vermelha aqui, outra laranja, uma verde, vai tá entendendo? Pra não ficar... Agora, no lugar do preto, eu colocaria o branco.
entendeu? Entendi. Um champanhe, uma cor clara, que dê para o formando trabalhar melhor essa paleta de cor. Deixar ele mais à vontade em relação a isso. Mas é porque a toalha preta você lavou, tá limpa. A toalha branca você tem que lavar e tirar a Não mancha. é. E assim, você jogou as coisas debaixo da mesa, né? Ninguém vê. Agora, muito essa questão, eu mantenho a mesma coisa do regionalismo. Eu, por exemplo, as formaturas em Recife, eles não obrigam nem a cor do vestido. Cada um veste a cor que quer. Maioria. Em Recife, a formatura de medicina, as meninas estão de pink, outra tá de bordô, outra tá de verde, outra tá de... Então, ninguém sabe quem é formando. Não, Porque tá todo mundo... É interessante que em Recife tem uma dinâmica bem diferente daqui. Mas eu acho muito bacana os buffets. As festas em Recife, eles põem umas ilhas de comida. E uma pessoa precisava disso. Então lá, por exemplo, as formaturas de medicina, tem uma empresa que eles contratam sempre, eles chamam parceria com o buffet, que eu amo, o buffet Porto Fino, que é de Dona Jane. E eles colocam ilhas. Então lá tem uma ilha ao redor. Então não tem jantar, é aquela ilha a noite todinha servindo. Então tem uma ilha com massas, tem uma ilha com frios, tem uma ilha com caldos, tem uma ilha com comida japonesa, tem ilha com comida mexicana, tem uma ilha com McDonald's. Top. Tem assim, todas as opções. Então você come o que quer, os formandos aí, e aí ninguém vai fica livre, né? É que eu acho um absurdo a gente falar nos buffets de hoje ainda servindo arroz com estrogonofe de frango e batata palha. Mulher, a maioria é macarrão com carne. E assim, você vê a hora do jantar, aquelas filas quilométricas, porque tá naquela hora que serve o jantar, né? Sim. Fica uma ilha para todo mundo. É um absurdo. Deveriam repensar um pouco isso aí. Vamos trazer propostas, né? Eu quero trazer também convidados aqui, empresas de formatura, eu quero trazer empresas que trabalham com buffet, para que a gente possa, né, melhorar essa logística, né? Conversar, trazer esse debate à tona, conversar sobre tudo isso. Bem, as perguntas encerraram. Primeiro eu quero agradecer demais a sua disponibilidade de vir para conversar conosco. É um prazer imenso para a gente, é uma honra ter você aqui. Queria abrir o espaço para que você faça suas considerações finais, falar o que você quiser falar. Bem, gente, essa parte, né, de formatura, a gente vem crescendo muito, né, nessa região aqui da Paraíba. Eu acredito que, geral, né, essa parte de formatura vem crescendo bastante. E, assim, principalmente essa parte de locação de material, locação de personalização, né? Todo mundo hoje quer personalizar seu nome. Pronto, eu peguei uma formanda que ela disse, Laís, eu quero a minha formatura com cara de formatura, então eu quero tudo personalizado. Sim. Né? E já teve gente, não, Laís, eu quero uma coisa mais clean, vai muito da personalização, da personalidade da pessoa. Então, quando eu pego um formando, a primeira coisa que eu pergunto, como é que você quer? É muito importante a gente saber a personalidade dela, né? E Laís, eu quero uma mesa bonita, eu quero assim, sim, mas qual a cor que você quer trabalhar? Tem muitos formandos que não sabem, como você disse, não sabem o que quer. Sim. Mas aí a gente, me diga como você gosta, pra gente começar a trabalhar. Então, eu acredito que com vocês, nessa parte das artes, né? É muito... O pessoal fica doidinho, né? Pra escolher. A gente tem os designers que fazem tudo. Esse processo de criação é um processo que eu sempre digo assim, é um processo mais lento. Porque um design para trabalhar com a gente não é alguém que você vai pegar, alguém que sabe mexer com CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, vai colocar aqui, não. É alguém que tem essa sensibilidade de captar e de entender o que às vezes nem o formando sabe que ele quer. Então a gente precisa sempre, por isso que a gente precisa de prazo para tudo. Porque quando o formando vem, a gente pensa a mesa junto, eu faço aquele primeiro contato, Lilian, Aline, a gente tem equipe de atendimento, mas quando ele efetivamente fecha, a gente atribui ele ao nosso design, dentro da nossa plataforma do WhatsApp. Nosso WhatsApp é um sistema, eu até consigo monitorar, mas hoje eu não dou mais conta de acompanhar todo mundo.
Mas eu monitoro, vez ou outra eu vou lá, vejo, deixa eu ver aqui como é que Ítalo está acompanhando assim, 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 deixa eu ver como é que está assim. Então, vez por outra, eu vou lá e dou aquela acompanhada de perto. Às vezes eu também chego, olha, a identidade de fulano tá assim, assim, vamos jogar um branco com esse dourado que vai trazer essa singeleza. Então, eu dou toques, mas esse processo, só esse processo de criação, ele demora entre 15 e 20 dias, em épocas mais lotadas, né? Então, criar toda a identidade, mas o formando e a família aprova cada itemzinho personalizável. Isso. Então, a gente pensa na mesa desde o primeiro contato até na criação da identidade visual, e aí o pedido dele entra na nossa produção, e aí quando ele está saindo da produção, a gente chega junto de novo. Pronto, agora vamos pensar na montagem de mesa assim, assim, assim. O que mais que você... Porque o formando, às vezes, faz coisas por fora que só... A gente só sabe pertinho. Então, antes eu digo, olha, eu tenho uma coisa, não sei se você passa por isso, mas os docinhos. O povo para atrasar é povo de docinho. E docinho dá trabalho para arrumar a mesa, demora, a gente requer tempo. Às vezes a gente precisa colocar em outras forminhas, a gente precisa pensar, posicionar bem, distribuir. Então, docinho não é aquela coisa que é chegar e colocar. Então, hoje eu já peço sempre o docinho para receber na véspera. Sempre. Porque docinho no dia é perrengue que a gente passa. Pronto. Hoje a gente só recebe o material no local do evento. No local, vamos supor. Antigamente eu pegava todo o material do formando e levava para a festa. Hoje não, Laís, onde é que a gente se encontra? Na hora que for liberado, vamos supor, 4 horas da tarde eu estarei lá no espaço para mesmo, Laís. Material. Você recebe tudo lá. Tudo lá. E a questão assim, de organização das lembrancinhas? Como eu trabalho com, vamos supor, um leque de convidados, quem chegar primeiro é que a gente vai dando prioridade, entendeu? Fulano, ciclano, chegou. Então, a gente vai começando a trabalhar, quem for entregando, a gente já vai decorando, né? Então, na semana do evento, a gente manda o formulário, ela responde tudo, todos os detalhes, e no dia, a gente só recebe no local. Tu avalia eu com material de 15 pessoas? Bolo, doce, lembrancinha, bem casado. É mesmo. E a lembrança? Vocês organizam tudo no lugar? Tudo no lugar. Porque tem formando que traz lembrança e traz chaveiro, cantil bem formado, sandália. E aí para você colocar Minha tudo filha, em tem mesa que a gente passa umas 2h30. Só com nisso. 25 pessoas sentadas. Avalie. A gente organiza antes. De muita coisa. Senão eu enlouquecia. Mas assim, eu digo assim, entregue as lembrancinhas já prontas, só para ser posicionadas, entendeu? Se você for colocar necessaire dentro da bolsa personalizada, coloque tudo que for da bolsa personalizada, só para a gente posicionar. Então, formando, ele me entrega tudo pronto. Os docinhos nas forminhas, eu não coloco nada, né? Porque perde muito tempo. Sim. Então, assim, as forminhas, leve logo para a doceira, porque aí ela já bota na forma e já me entrega pronta. Sim. Então, assim, a logística, a praticidade é bem melhor em relação ao tempo que a gente não tem. A gente já trabalha um pouco diferente em relação a isso. Eu peço sempre que uma semana antes, essa parte de lembrança seja toda entregue, porque a gente organiza tudo. Nas sacolas a gente identifica, eu ponho a tag identificando cada sacola, na lembrança lá, na sacola de tia fulaninha já vai a sandália número 37, vai isso, pronto, aquilo. Quem faz isso é o formando. É mesmo. Comigo. Quem faz isso é o formando. Eu digo, me entregue tudo pronto já pra gente posicionar. Porque assim, como a gente trabalha também com pouco tempo, eu não posso perder tempo colocando forminha docinho. Lá na hora, e o tempo voa, entendeu? Né? Eu sempre digo assim, o dia da formatura, ele passa voando. Então, a gente tem que ir com tudo muito bem planejado. Tem formandos que me entregam a caixinha personalizada e diz, lá, tem como tu botar os doces dentro? Você avalia a gente colocando 4 docinhos em cada caixa e botando um laço de cada um. E fazendo o laço. Perde muito tempo. Infelizmente, eu não tenho como. Se você puder ficar lá, colocando, quando você terminar, a gente posiciona. Entendeu? Porque... É por isso que hoje, receber os docinhos, eu recebo na véspera. E só recebo na véspera. Porque eu já passei por um perrengue. A formanda encomendou 500 docinhos. Eu peço também. E eles não entregaram. Eles entregaram uma parte
E era uma empresa enorme, não era uma empresa pequena. E não entregaram. E a gente teve que abrir caixinha por caixinha, colocar tudo e dar lacinho por lacinho. Sendo que não deu nem para todas as caixas. Então a gente passou por um nível de estresse. Não, hoje eu peço. É uma experiência. Docinho no dia, eu não recebo. Ah, para botar na forminha assim, eu não recebo mais. Porque a gente já sabe. Agora bolo eu não levo. Eu só não levo. Eu levo tudo. Eu só não levo bolo e bebida gelada, nada molhado. Olha, eu já levei tudo. Eram 6 formandos, era 6 bolos, 6 tudo. Aí, não sei se vocês conhecem ali, o Quinto da Colina Jardins. Sim, sim. Ali, para parar com o carro é horrível. A gente parava lá embaixo para subir a pé, com material de todo mundo. Então, depois daquela experiência, disse, eu não trago mais uma forminha de ninguém. Aí depois daquele dia, a gente não leva mais nada. Pronto, se liberarem de 4 horas, 3h30, eu já tô por lá. Porque se eles liberarem de 3h30 a gente entrar, a gente entra. Se não, a gente espera 4 e entra. Né? A outra empresa era melhor em relação a isso. Entendi. 3 horas da tarde, eles liberaram de 4. 3 horas eu tava lá, já tava entrando. Eles deixavam. Essa não. Da 3h59, eles não liberam. Não liberam. Tem que esperar 4 horas pra gente entrar. Então, assim, 13h30 eu já tô lá. Né? Esperando. Os formandos, pronto, principalmente as mulheres, as formandas. Laís, eu preciso me maquiar, preciso me organizar. Então, deixa esse material comigo, sendo que na porta lá de entrada. Eu com minha equipe, entendeu? Deixa o material comigo e fica à vontade. Ela fica segura porque já tá comigo e vai-se embora. Então, assim, 3h30 eu já tô por lá. Então, eu prefiro do que correr o risco de sair andando com aquele bolo de lá até, tá entendendo? Então, assim, as boleiras que puderem entregar no local, eu prefiro. É bolo não transporte. Eu prefiro até do que em relação aos formandos. Se ela entregar, é melhor você pagar para entregar. Eu sempre digo assim, quem transporta bolo é quem faz bolo, que sabe transportar, que sabe onde colocar. Então, o bolo, eu tive uma vez um formando que chegou e disse, Sueli, olha, deu certo, tá vendo? E na hora que ele foi colocar, que ele fez assim, o bolo chabocou no braço. Então, eu digo assim, bolo deixa para quem transporta, que entrega, que é melhor. Se houver algum acidente, eles sabem consertar, né? Gente, então, Laís, obrigada. Vamos encerrando, vamos começar a encerrar, porque Lilian tá ali chamando a gente. Gente, muito obrigada, foi um prazer, Sueli, Lilian tá aqui. E se Deus quiser, a gente vai trabalhar juntos em alguma formatura, né? A gente já trabalhou essa em julho, se Deus quiser vai trabalhar mais. E eu gosto muito de ter vocês como parceiros, né? Trabalhar, principalmente nesse ramo de formatura, que meu formando já fica assegurado com você, já fecha logo tudo e fica despreocupada. Que bom. Eu digo, formandos, fale com Lilian, fale com Sueli, porque aqui ele não se preocupa com nada, você já tem tudo, né? Sim. Bolsa personalizada, suplá, copo. Então, assim, para mim é muito melhor assessorar com um fornecedor só do que com vários, entendeu? Então, assim, é uma parceria maravilhosa. Eu agradeço a todos vocês. Uma boa tarde. Obrigada. Gente, se vocês assistiram até aqui, sinal que acredito que gostaram do nosso material. Então, se puder, acompanhe a gente. Vou deixar o nosso Instagram aqui embaixo. Vou deixar o Instagram de Laís também. Sigam o trabalho de Laís, é incrível. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar aqui que a gente sempre está respondendo. Obrigada pela participação de todos.